Quando alguém te aborda, sendo esse alguém de outra denominação, e te indaga a respeito de se você poderia congregar na igreja dele, você responde que não pode, porque você é da congregação. Vejam bem, quando você fala isso, você de cara mostra uma limitação sem fundamentos bíblicos, para que você tenha motivo para não congregar. Aí alguém pode vir aqui no meu vídeo depois nos comentários e dizer assim: irmão, nós não congregamos com eles porque as irmãs lá na igreja deles, os pastores de lá não ensinam a colocar o véu, não orientam a colocar o véu, não oram de joelhos. O cargo do líder da igreja não é lícito porque ele se chama pastor e pastor é só Jesus Cristo. E todas essas respostas e jargões são infundados, entranhados no ensinamento sem explicação por irmãos antigos nossos que nunca nos explicaram o verdadeiro motivo, e por nós não termos o costume de ler as Sagradas Escrituras, passamos a repetir isso como se fosse uma gravação. Alguém aperta o REC e começa uma gravação, falando para você quando você vem fazer parte do povo de Deus, na denominação chamada Congregação que está no Brasil. E você passa a repetir todos os jargões, mas nunca teve a curiosidade de ler as Sagradas Escrituras para saber os porquês dos porquês. Irmãos, é certo que aqui nos comentários depois desse vídeo, muita gente vai vir querer repreender. E eu aceito, irmãos, todos os comentários são bem-vindos, claro, sempre respeitando as diretrizes do YouTube, sem ofensas. Podemos debater de forma madura sobre esse e qualquer outro assunto, desde que não haja ofensa nem fanatismo. Vamos nos comportar de forma espiritual, madura e adulta, não como fundamentalistas. Porque, irmãos, essa pandemia e esse tempo, esse stop que foi dado na velocidade que seguimos a nossa vida, foi para justamente nós pensar, reformular algumas coisas, reciclar outras, evoluir, mas principalmente refletir, entender os tempos, entender a vontade de Deus. Eu tenho respeito por ensinos escatológicos, estudos escatológicos, e a preocupação com entender os tempos, as profecias, para nos posicionarmos bem e sabermos nos defender, tanto no campo das ideias como no campo da vida física mesmo, do que os acontecimentos vindouros vão nos fazer passar. Mas, irmãos, enquanto alguns não cessam de falar sobre a nova ordem mundial, sobre a vinda do anticristo, o seu trono, sobre vacina, se devo ou não tomar, o que eu acho tudo muito válido, não estou invalidando nada disso, esse assunto também me interessa e muito, quem sabe uma hora eu aborde sobre esse assunto, mas tem que ter alguém que fale para você que você precisa se preparar escatologicamente, no campo das ideias espirituais, no campo da evolução espiritual, no campo da fundamentação espiritual, na fé que uma vez foi dada aos santos, ensinado aos verdadeiros adoradores. Porque uma vez que você adora de verdade, entende o sentido da vontade de Deus, da palavra de Deus, nem a morte te ameaça mais, nem esse medo da morte, ele nunca mais te assombrará. O anticristo não te assombrará, a morte não te assombrará. O medo do desemprego, da fome, da peste, da nudez não te assombrará, porque todos esses anseios são fruto da falta de estrutura espiritual, que na verdade afeta o que compõe a nossa fé e nos desloca dos caminhos onde eram para estar firmadas as nossas estacas, e nos lançam no vento,
nos territórios do deserto, areioso, quente e sombrio, da vida no vazio, sem a palavra de Deus, sem a esperança. Tem a palavra, tem a Bíblia em casa, cultuou nos cultos, sabe orar, clamar a Deus e dar glória a Deus, mas está vazio por dentro. A própria falta do culto já mostra como você está, se sentindo morto. E eu lamento por isso, porque se você se sente morto por não ter o culto, por estar se cumprindo aquilo que muitos de nós vimos em homens de Deus que pregam na revelação verdadeira, que chegaria a tempos que as igrejas se fechariam. E cumpriu essa parte. E muitos de nós, pretensiosamente e de forma errada, pensamos que quando fechasse, seria somente a congregação, porque foi ensinado para nós que nós éramos exclusivos, a graça única e verdadeira, a eleita, quando na verdade, irmãos, isso está se desconstruindo e graças a Deus está se desconstruindo, porque nunca agradou a Deus esta ideia, esse comportamento, esta postura. E agora, irmãos, é hora, aí você vai dizer assim, então, agora, será que estávamos sendo enganados? Então devemos sair dessa igreja? Não. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado, porque toda igreja falha em alguma coisa. Foi necessário vir uma pandemia para surgir, para nós notar, não surgir. Sempre houve os nossos problemas, defeitos de administração e observação em pontos de doutrina. Sempre houve alguma falha. Não só na nossa igreja, mas nós não percebíamos as nossas próprias fraquezas, os nossos próprios desvios, as nossas próprias faltas. E percebam bem que com o exclusivismo que nós nos comportamos durante todo o centenário, da mosquito aqui, todo o centenário de existência da congregação, em que em alguma década Deus chamou alguns de nós, cada um em tempos diferentes. Tudo isso, irmãos, tudo isso não foi agradável aos olhos de Deus. Foi necessária a pandemia para que nós despertasse. Alguns despertaram, nem todos. E não se comporte com ira com quem não despertou, mas dê glória a Deus se você despertou. Vamos suportar. Existe um subtítulo numa das epístolas de Paulo que diz: a tolerância para com os fracos na fé. Os fracos na fé pode ser visto de muitas maneiras. Fraco de desviado, fraco de desanimado, mas fraco na fé de consistência, de tutano espiritual, na composição, no que compõe a tua fé. Se a tua fé estiver desviada para filosofias, para fábulas de homens, não importa de qual denominação seja, inclusive da congregação, nós também nos desviamos. Todavia, alguém pode dizer assim, será que então tudo que nós vivemos foi fábula, foi mentira, foi utópico? Não, irmãos, vivemos coisas verdadeiras, porque tudo que vivemos pela fé em Jesus Cristo, obras alcançadas, milagres, sinais, palavras e revelações pregadas, tanto nos cultos como nas orações, nas visitas, nas ruas, nos trens, na condução, que Deus usou alguém para falar conosco, todas elas foi de acordo com a nossa fé, a vontade de Deus na nossa vida e a nossa fé, para que consolidasse cada uma dessas ações na nossa vida. Tudo que temos, alcançamos e vivemos foi por pura misericórdia de Deus. Para você que é da congregação, Assembleia de Deus ou outra igreja. Eu cito sempre essas igrejas porque são igrejas mais antigas e que me vêm à mente. E não venha fazer juízo porque eu não citei o nome de outra igreja. Não importa a igreja. Se não importa, não faça juízo da minha fala, porque é o que nós usamos nos nossos verbetes de expressão, o que a gente colecionou com conhecimento.
Eu tenho conhecimento de poucas igrejas, existem centenas de milhares, irmãos. Todo dia surge um ministério novo. Então, não fique triste se eu não citei tua igreja. Mas a analogia que faço, usando o nome congregação, Assembleia, Universal, Brasil para Cristo ou qualquer outra igreja, é para que você entenda que na nuance dessas abordagens acerca de onde servimos a Deus, o que menos importa é a denominação. Eu fico por aqui. Comente, compartilhe meu vídeo, se inscreva, pense e nos ajude nessa comunhão, juntos, nessas conversações santas, como também é um bordão até do irmão Marcos do Real, do canal Simplificando o Evangelho, que eu gosto muito. Meu canal também é para conversação santa, é para abordagens, polêmicas ou não, na santidade, na comunhão, de forma amigável, e não para esse ambiente se tornar um campo de concentração de crentes sem entendimento, cheios de ódio, vir ficar discutindo e esbravejando como se fosse um terreno baldio. Muitos falam que a internet, o YouTube, a rede social são lugares de demônios, isso e aquilo. São tantos rótulos, mas o lugar onde estamos e vivemos, ele é o que nós transformamos ele, o que nós fazemos dele. Se você fizer disso aqui um inferno, será um inferno. Não só esse canal, mas essa plataforma e todos os outros ambientes, tecnológicos ou não. A nossa casa é o que nós fazemos dela. Deus abençoe, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Paz, Deus.